Bem-vindos, irmãos, à reunião de meio de semana, de 14 a 20 de abril de 2025. Vamos começar com o discurso de tesouros da Palavra de Deus. Queridos amigos e irmãos, ao refletirmos sobre a vida e buscarmos nos tornar pessoas melhores, podemos nos inspirar profundamente nos conselhos bíblicos. A Palavra de Deus, em especial o livro de Provérbios, oferece lições valiosas sobre a diferença entre ser sábio e ser um zombador. O zombador não aceita conselhos, ao contrário, fica ofendido com a pessoa que tenta ajudá-lo. Já o sábio mostra humildade e se esforça para aplicar o que aprende, reconhecendo que essa atitude traz muitos benefícios. Vejamos juntos por que devemos cultivar a sabedoria e rejeitar a zombaria, meditando nos conselhos apresentados em Provérbios 9, 7 e 8, Provérbios 9, 8 e 9 e Provérbios 9 e 12. Em Provérbios 9, 7 e 8, lemos: Quem corrige o zombador procura desonra, e quem repreende aquele que é mau prejudica a si mesmo. Não repreenda o zombador, senão ele o odiará. Repreenda o sábio, e ele o amará. Este texto mostra de forma clara que o zombador rejeita completamente o conselho e ainda sente raiva de quem se preocupa a ponto de corrigi-lo. É comum, inclusive, inventar desculpas, justificar seus erros ou alegar que a forma do conselho foi incorreta. A pessoa que zomba tende a pensar: quem essa pessoa acha que é para me corrigir? Esquecendo-se de que todos nós somos imperfeitos e precisamos uns dos outros para crescer. Muitas vezes, é mais difícil aceitar um conselho direto. Mesmo admitindo que não somos perfeitos, podemos ter dificuldade de aceitar quando alguém aponta algo que precisamos melhorar. É por isso que Eclesiastes 7, 9 nos adverte a não nos apressarmos em ficar ofendidos ou irados. Podemos correr o risco de desvalorizar o conselho só porque não gostamos do modo como foi dado. Assim, em vez de corrigir o comportamento, corremos o risco de permanecer nos mesmos erros ou de buscar opinião de quem só concorda conosco sem nos ajudar a crescer. Por outro lado, a pessoa sábia valoriza o conselho recebido e é grata a quem o deu. Notemos o contraste ao lermos Provérbios 9, 8 e 9. Não repreenda o zombador, senão ele o odiará. Repreenda o sábio, e ele o amará. Dê instrução ao sábio, e ele se tornará mais sábio. Ensine o justo, e ele aumentará em conhecimento. A reação de uma pessoa sábia é completamente oposta à de um zombador. O sábio reconhece que essas correções, por mais duras que sejam, podem levá-lo a amadurecer. Como diz Hebreus 12, 11, nenhuma disciplina parece no momento ser motivo de alegria, mas sim de pesar. No entanto, depois dá fruto pacífico. Se vemos o conselho como algo que vem de Deus ou como uma demonstração de amor, seremos muito mais receptivos. Outro exemplo tocante é o de Jó. Ele enfrentou provações extremas e chegou a ter um ponto de vista errado em certo momento. Mas, quando recebeu conselho, Jó se mostrou humilde e o aceitou, mesmo que tenha sido dado por uma pessoa mais jovem, Eliú. Essa humildade permitiu que Jó corrigisse o rumo e fosse abençoado posteriormente. Esse mesmo espírito humilde é essencial para nós hoje. Por isso, como bem pontua Salmo 141, versículo 5, devemos encarar o conselho como um presente e não como um ataque. Além disso, não é raro pensarmos que a pessoa que nos aconselhou poderia ter abordado o assunto de outra forma, talvez mais suave ou cuidadosa. Mas, como diz Gálatas 6, 1, quem dá o conselho deve fazer isso da melhor maneira possível. Ainda assim, nós que recebemos o conselho devemos focar mais naquilo que podemos aprender do que em como a correção foi feita. Se tivermos a atitude correta, pensaremos: talvez eu não tenha gostado muito do jeito que ele me falou, mas o que posso tirar de bom disso? Como posso crescer? Assim, mostraremos a Deus e a nós mesmos que somos sábios, dispostos a mudar o que for necessário.
Observe também o princípio encontrado em Hebreus 12, 9 e 10, que destaca que Deus nos aconselha para o nosso benefício. De fato, Ele quer o melhor para nós e usa diversos meios, a palavra escrita, publicações bíblicas e até mesmo irmãos maduros, para nos oferecer conselho. Se tentarmos olhar o conselho com essa perspectiva amorosa, não nos sentiremos atacados, mas gratos por termos a chance de ajustar nossas imperfeições. Como diz Provérbios 4:20 e 22, dar atenção à orientação de Deus traz saúde e vida. Ao continuar examinando Provérbios 9:12, entendemos a seriedade de escolher a sabedoria em vez de ser um zombador. O versículo destaca: se você for sábio, isso será para o seu próprio bem. Mas, se você for zombador, só você sofrerá as consequências. Isto é, ser sábio beneficia, em primeiro lugar, a nós mesmos. Por outro lado, ser zombador traz consequências negativas que nós mesmos teremos de suportar. A zombaria não afeta apenas o relacionamento com quem nos corrige, afeta também o nosso progresso pessoal e espiritual, causando transtornos a longo prazo. De fato, colhemos o que semeamos. Portanto, cada um de nós deve assumir a responsabilidade de buscar a sabedoria. Assim como diz Provérbios 2:2, devemos prestar atenção à sabedoria, esforçando-nos para crescer e estar receptivos aos conselhos que Deus nos dá por meio de Sua palavra e de pessoas que se importam conosco. Se quisermos amadurecer, precisamos manter a mente aberta, reconhecer nossas falhas e buscar melhorar constantemente. Bem-vindos, irmãos, às joias espirituais desta semana, de 14 a 20 de abril de 2025. Começamos com a primeira pergunta: o que são águas roubadas e por que elas são doces? As águas roubadas são uma metáfora poderosa que representa os prazeres ilícitos e proibidos, especialmente aqueles relacionados a comportamentos que fogem dos padrões morais estabelecidos pelas Escrituras. A expressão sugere que, mesmo que esses prazeres possam parecer atrativos e proporcionar uma sensação momentânea de satisfação, essa doçura é ilusória, uma vez que o que é conquistado de forma desonesta ou secreta acaba carregado de consequências negativas. Essa sedutora doçura está intimamente ligada à própria natureza do proibido. Quando algo é considerado ilícito, o simples fato de ser tentador e marginalizado intensifica a sensação de prazer, fazendo com que se perceba esse ato como algo excitante e quase irresistível. No entanto, esse encanto imediato é ofuscado pela realidade de que tais práticas não oferecem benefícios duradouros. Ao contrário, afastam os indivíduos dos princípios que levam a uma vida plena e em harmonia com os valores espirituais ensinados pela Bíblia. Assim, a metáfora nos alerta a não nos deixarmos enganar pelo brilho enganoso do proibido, lembrando-nos da importância de buscar aquilo que é verdadeiramente benéfico e edificante para a nossa vida espiritual e moral. Próxima pergunta: que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Provérbios 9:1. A sabedoria edificou a sua casa. Lição: assim como a sabedoria constrói e fortalece uma morada, nós devemos edificar nossa vida espiritual com princípios firmes que vêm de Jeová. Uma base sólida nos permite enfrentar os desafios da vida e ser um exemplo na pregação. Provérbios 9:2. Ela preparou a sua comida e misturou as suas bebidas. Lição: a preparação minuciosa dos alimentos simboliza o cuidado de Jeová em nos nutrir espiritualmente. Devemos valorizar o conhecimento bíblico que nos alimenta a alma e estar prontos para compartilhar essa comida espiritual com os outros. Provérbios 9:3. Envia as suas criadas e convida os seus convidados. Lição: o convite é estendido a todos. Esse versículo nos lembra que a mensagem de Jeová é para todos, independentemente de sua condição.
Em nossa pregação, somos chamados a demonstrar hospitalidade e disposição para alcançar pessoas de diferentes origens. Provérbios 9, 4. Venham, comam o pão e bebam o vinho que preparei. Lição: este convite representa a generosidade e a oferta de um sustento que nunca decepciona. Ele nos ensina a importância de aceitar e oferecer a verdade divina, fortalecendo nossa fé ao mesmo tempo que a transmitimos a outros. Provérbios 9 e 5. Deixem de lado a insensatez e vivam. Lição: ao exortar a abandonar a insensatez, este versículo nos convida a escolher a sabedoria divina como caminho para a vida plena. Na pregação, podemos enfatizar que abraçar os princípios de Jeová nos liberta das armadilhas do mundo. Provérbios 9, 6. O que é tolo, desfaça-se logo, e o irreversível pereça. Lição: aqui somos advertidos a rejeitar comportamentos e pensamentos insensatos. Essa correção nos ensina a importância da autoavaliação constante e da disposição para aceitar a instrução divina, melhorando nosso serviço e nossa jornada espiritual. Provérbios 9, 7 a 8. Unindo o ensinamento destes versículos. Lição: esses versículos aconselham ouvir a sabedoria com humildade e aceitar a correção de forma sincera. É um apelo para que tanto nossos ouvidos quanto nossos corações estejam abertos à instrução de Jeová. Na prática, isso se reflete na humildade ao aprender com a congregação e ao aperfeiçoar nossa pregação. Provérbios 9, 9. Dê ao instruído, e ele se tornará mais sábio. Ensine ao justo, e ele aumentará o seu ensino. Lição: este versículo destaca o valor da educação espiritual contínua. Ao buscar conhecimento e partilhar o que aprendemos, enriquecemos nossa compreensão da verdade divina, tornando-nos mais eficazes ao levar a mensagem de Jeová adiante. Provérbios 9 e 10. O temor de Jeová é o princípio da sabedoria. Lição: este é um dos versículos mais reconhecidos e fundamentais. O respeito e a reverência a Jeová são a base de toda a verdadeira sabedoria. Na nossa vida e ministério, reconhecer a soberania divina é o ponto de partida para todas as decisões e atitudes corretas. Provérbios 9, 11. Porque por mim se multiplicarão os teus dias e te será acrescentada a paz. Lição: a promessa de dias prolongados e de paz nos reforça que a sabedoria de Jeová não só guia nossa conduta, mas também traz bênçãos tangíveis. Essa lição encoraja-nos a praticar uma vida baseada em princípios divinos, o que se reflete tanto em nosso caminhar pessoal quanto em nossa pregação, contribuindo para um testemunho eficaz e transformador. Estudo Bíblico de Congregação, 14 a 20 de abril de 2025. Análise com pergunta e resposta. Vamos começar respondendo as perguntas dos parágrafos. Quinto, como Festo lidou com Paulo? Festo lidou com Paulo de modo a privilegiar seus próprios interesses políticos e a agradar aos líderes judeus, em vez de buscar uma justiça imparcial. Ao avaliar as acusações infundadas que recaíam sobre Paulo, Festo percebeu que a transferência do julgamento para Jerusalém favoreceria os interesses dos seus opositores, já que lá a influência dos líderes judaicos era maior e as chances de condenação eram altas. Essa estratégia demonstrava uma inclinação clara para evitar um julgamento justo que pudesse absolver o apóstolo. Além disso, a abordagem de Festo evidenciou uma postura de evitamento de responsabilidades em favor de interesses externos. Ao sugerir que Paulo se submetesse a um julgamento em Jerusalém, ele tentava descarregar o caso para uma jurisdição que provavelmente renderia um desfecho negativo para o apóstolo. Essa atitude reflete como a pressão política pode influenciar decisões judiciais, comprometendo a integridade da justiça e servindo de alerta para situações atuais em que interesses particulares se sobrepõem à verdade e à equidade. 6, 7. Por que Paulo apelou para César
E que precedente ele estabeleceu para os cristãos verdadeiros hoje? Paulo apelou para César para proteger sua vida e garantir um julgamento imparcial. Ao exercer o seu direito como cidadão romano, ele se resguardou dos perigos que enfrentaria se fosse julgado em Jerusalém, onde as acusações infundadas contra ele eram fortes e os interesses políticos dos líderes judeus poderiam facilmente conduzir a uma condenação injusta. Essa decisão demonstrou não só a sua inocência, como também a sua habilidade em recorrer a um tribunal superior, onde a imparcialidade era mais provável e as pressões locais não influenciavam o veredito. Além disso, ao apelar para César, Paulo estabeleceu um precedente significativo para os cristãos verdadeiros. Esse ato serve de exemplo para que, quando confrontados com injustiças e perseguições, mesmo aquelas travadas em nome da lei, os crentes possam usar os recursos jurídicos disponíveis para defender a propagação das boas novas. Essa estratégia ressalta a importância de se buscar proteção através dos meios legais, demonstrando uma postura de defesa organizada e fundamentada dos princípios que regem uma conduta reta e fiel, conforme os ensinamentos das Escrituras. Agora vamos analisar a quadro: apelações a favor da adoração verdadeira nos tempos atuais. Por que as testemunhas de Jeová recorrem aos tribunais superiores para defender a adoração verdadeira? As testemunhas de Jeová recorrem aos tribunais superiores como uma estratégia para remover obstáculos legais que impedem ou restringem a pregação das boas novas do reino de Deus. Ao recorrer a instâncias jurídicas mais elevadas, elas conseguem garantir o respeito à liberdade de religião e proteger o direito de praticar e divulgar sua fé, mesmo diante de processos ou decisões judiciais que estejam sob influência de interesses políticos ou preconceitos locais. Como o caso da Suprema Corte dos Estados Unidos, em 1938, exemplifica essa estratégia. No caso de 1938, a Suprema Corte dos Estados Unidos revogou uma decisão de um tribunal estadual que havia condenado testemunhas de Jeová por distribuir publicações bíblicas em Griffin, Geórgia. Essa intervenção não apenas inocentou o grupo, como também estabeleceu um importante precedente de proteção dos direitos de liberdade religiosa e de expressão, evidenciando que as decisões judiciais devem respeitar os princípios constitucionais, mesmo quando há pressão local para adotar medidas repressivas. O que ocorreu com Minos Kokkinakis na Grécia e qual foi o desfecho do seu caso? Minos Kokkinakis, testemunha de Jeová, enfrentou perseguições severas na Grécia, sendo preso diversas vezes e acusado de proselitismo. Durante um período de 48 anos, ele foi julgado repetidamente e sofreu condenações que levaram à prisão e ao exílio. Após a última condenação, ele recorreu à Corte Europeia dos Direitos Humanos. Em 1993, a CEDH declarou que a Grécia havia violado a liberdade de religião de Kokkinakis, reafirmando o direito fundamental à prática da fé, mesmo em face de repressões prolongadas e injustas. De que maneira essas vitórias jurídicas beneficiam não apenas as testemunhas de Jeová, mas a sociedade em geral? As vitórias jurídicas obtidas pelas testemunhas de Jeová têm um impacto amplamente benéfico, pois estabelecem precedentes importantes na defesa dos direitos humanos e da liberdade religiosa. Quando as cortes superiores, como a Suprema Corte dos IFREWA e a CEDH, garantem esses direitos, não só protegem os indivíduos de uma crença específica, mas também reforçam os princípios de justiça, igualdade e liberdade de expressão para toda a sociedade. Como apontado pelo erudito Charles C. Haynes, tais decisões contribuem para que todos ganhem, pois a proteção de uma minoria que luta por seus direitos acaba ampliando os alicerces democráticos e os direitos fundamentais para todos os cidadãos.